Hayley Morwin nunca imaginou que seria vendida como escrava aos 21 anos, mas a desgraça de sua família a arrastou para o mercado de leilões do reino de Valdorim. Com sua pele oliva marcada pela sujeira da cela, cabelos castanho escuros embaraçados e olhos verdes ainda brilhando com dignidade, ela se mantinha ereta enquanto homens poderosos a avaliavam como mercadoria. O que ela não sabia era que o rei Alpha, David Dravenheart, estava entre a multidão, observando cada movimento seu com olhos cinzentos penetrantes. E quando ele a escolheu, não foi para ser apenas mais uma serva, mas para tornar-se sua confidente secreta, uma posição que poderia salvar lá ou destruir lá completamente. Olá, meus queridos ouvintes, vamos começar nossa história, mas primeiro não esqueçam de se inscrever e ativar o sininho para acompanharem cada história comigo. O mercado de escravos de Valdorim ficava nas margens do rio Cristales, onde o som da água corrente se misturava aos gritos dos leiloeiros. Hayley estava entre dezenas de pessoas acorrentadas, cada uma aguardando seu destino. Seus dedos tocavam instintivamente o pingente de ametista escondido sob a túnica rasgada, único vestígio de sua antiga vida. A queda de sua família havia sido rápida e brutal. Seu pai, um comerciante respeitado, foi acusado de traição ao reino após uma conspiração que ele nunca cometeu. Em 3 dias, tudo se perdeu. A propriedade, as terras, a honra e Hayley, a única filha, foi levada para pagar as dívidas inexistentes. Agora, sob o sol escaldante da tarde, ela observava os compradores. Homens ricos, senhores de terras, alguns com olhares cruéis que faziam seu estômago revirar. Ela sabia o que acontecia com ômegas vendidas em lugares assim. A maioria nunca mais via a luz da liberdade. Um movimento na multidão chamou sua atenção. Um homem alto, de ombros largos e presença dominante, abria caminho entre as pessoas. Ele usava uma capa escura que escondia parte do rosto, mas havia algo em sua postura que exalava a autoridade absoluta. Os outros se afastavam instintivamente. Hayley sentiu o coração acelerar quando os olhos dele encontraram os seus. Eram cinzentos como tempestade, penetrantes, e por um breve instante ela viu algo além da frieza, curiosidade, talvez até reconhecimento. O leiloeiro, um homem gordo de voz estridente, apontou para Hayley. Próxima mercadoria, ômega jovem, saudável, 21 anos, boa para serviços domésticos, ou... Ele fez uma pausa sugestiva que arrancou risos da plateia. Outras funções. Quem dá o lance inicial? Hayley cerrou os punhos. Não choraria. Não daria a eles essa satisfação. 100 moedas de ouro, uma voz grave cortou o ar. O silêncio caiu sobre o mercado. 100 moedas de ouro era uma fortuna, 10 vezes mais que qualquer outro lance naquele dia. O leiloeiro engoliu seco. 100 moedas, algum lance maior? Ninguém ousou falar. O homem da capa escura se aproximou da plataforma, e foi então que Hayley viu a cicatriz fina em sua mandíbula, a forma como todos ao redor se curvavam levemente em respeito. Seu sangue gelou. Ele era o rei Alpha David Dravenheart. O leiloeiro praticamente tropeçou ao descer da plataforma. Majestade, eu não sabia que Vossa Alteza, a mercadoria é sua. David não respondeu. Subiu os degraus de madeira com passos medidos até ficar diante de Hayley. De perto, ele era ainda mais imponente. Cabelos negros curtos, mandíbula firme e aqueles olhos que pareciam enxergar através das máscaras que as pessoas usavam. Qual é seu nome? A voz dele era baixa, controlada. Hayley Morwin. Ela ergueu o queixo, recusando-se a demonstrar medo. Morwin, ele repetiu, como se reconhecesse o sobrenome. Filha de Garrett Morwin. Ela piscou, surpresa. Conhecia meu pai, conhecia sua lealdade. David fez um gesto para que retirassem as correntes dela. E sei que ele foi traído por membros da minha própria corte. As palavras dele a deixaram atordoada. O rei sabia que seu pai era inocente. Um guarda se aproximou e destrancou os ferros em seus pulsos.
Hayley esfregou a pele machucada, ainda processando o que estava acontecendo. Venha comigo, David se virou, a capa esvoaçando. Ela hesitou apenas um segundo antes de segui-lo. Qualquer coisa era melhor que o mercado de escravos. Mas enquanto caminhava atrás do rei, atravessando as ruas de pedra em direção ao castelo que dominava o horizonte, Hayley não conseguia parar de se perguntar por que o homem mais poderoso do reino a havia comprado. O castelo Dravenheart era uma fortaleza de pedra negra erguida no centro de Valdorin, cercada por jardins meticulosamente cuidados e muralhas altas. Hayley foi levada através de corredores largos decorados com tapeçarias antigas, passando por guardas que a observavam com desconfiança. David a conduziu até uma sala privada, longe dos olhares curiosos da corte. Era um escritório repleto de mapas, documentos e uma grande mesa de carvalho. Ele dispensou os guardas com um aceno. Sozinhos, o silêncio pesou entre eles. "Por que me comprou?" Hayley finalmente perguntou, a voz mais firme do que esperava. David se virou para encará-la, apoiando-se na mesa. "Porque preciso de alguém que conheça a verdade sobre as traições neste reino. Alguém que tenha motivos para querer justiça tanto quanto eu." "Justiça?" Ela deixou escapar uma risada amarga. "Minha família foi destruída. Meu pai está morto. Que justiça existe nisso?" "A justiça que ainda podemos alcançar." Ele cruzou os braços. "Sei quem conspirou contra seu pai, Hayley, mas não posso agir abertamente sem provas concretas. Preciso de alguém que possa se mover onde eu não posso, ouvir o que não me dizem, ver o que escondem de mim." Ela estreitou os olhos. "Quer que eu seja sua espiã? Quero que seja minha confidente", corrigiu ele. "Alguém em quem possa confiar quando todos ao meu redor mentem." Hayley tocou o pingente de ametista sob a túnica. Aquilo soava perigoso. Mais perigoso que qualquer destino no mercado de escravos. Mas havia algo na forma como David a olhava, uma vulnerabilidade oculta sob camadas de autoridade que a fazia hesitar. "E se eu recusar? Então será livre para ir." Ele disse simplesmente, "Mas saiba que aqueles que destruíram sua família ainda estão aqui, respirando, tramando, ganhando poder. E sem minha proteção, você não durará uma semana fora deste castelo." Era uma verdade cruel, mas era verdade. Hayley sabia disso. "O que precisa que eu faça?" David abriu um dos documentos sobre a mesa. "Amanhã chegará um embaixador estrangeiro, Eric Solven. Ele vem com propostas de aliança, mas minhas fontes dizem que há algo mais. Quero que você participe do jantar de boas-vindas. Observe, ouça. Me diga o que seus instintos captarem." Hayley olhou para a própria túnica suja e rasgada. Assim, pela primeira vez, algo que quase parecia um sorriso tocou os lábios de David. "Providenciarei roupas adequadas. Ninguém pode saber que você veio do mercado de escravos. Aos olhos da corte, você é uma dama de companhia distante que retornou ao reino." "Mentiras sobre mentiras", ela murmurou. "Bem-vinda à corte de Valdorin." Ele estendeu a mão. "Aceita minha proposta?" Hayley olhou para a mão estendida, depois para os olhos cinzentos que guardavam segredos que ela mal podia imaginar. Havia perigo ali, mas também havia a chance de vingança, de descobrir a verdade sobre o que aconteceu com sua família. Ela apertou a mão dele. "Aceito." A palma de David era áspera, quente, e quando seus dedos se tocaram, Hayley sentiu uma corrente elétrica subir por seu braço. Pelos olhos dele, viu que ele também havia sentido. Ele soltou a mão dela rapidamente, como se tivesse se queimado. "Lorian", chamou. A porta se abriu e um homem alto de cabelos ruivos encaracolados e olhos âmbar entrou. Ele vestia a armadura da guarda real e sua expressão era de profunda desconfiança ao olhar para Hayley. "Majestade, este é Lorian Vendrell, capitão da minha guarda", David apresentou. "Lorian, esta é Hayley Morwyn. Ela ficará sob minha proteção pessoal. Providencie acomodações adequadas e roupas para o jantar de amanhã." Lorian franziu a testa. "Majestade, com todo respeito, quem é essa mulher? De onde ela veio?" "Isso não é da sua conta", a voz de David esfriou. "Apenas cumpra minhas ordens." O capitão da guarda inclinou a cabeça, mas seu olhar para Hayley estava carregado de suspeita.
como desejar. Quando Lorian a conduziu pelos corredores até seus aposentos, Hayley podia sentir a tensão irradiando dele. Não sei o que pretende, ele disse em voz baixa enquanto caminhavam. Mas se machucar o rei de qualquer forma, não haverá lugar no reino onde possa se esconder de mim. Hayley parou e o encarou. Não sou sua inimiga. Ainda não, ele retrucou. Mas neste castelo, todos eventualmente se tornam inimigos de alguém. Ele abriu a porta de um quarto luxuoso, tão diferente da cela suja onde ela passara as últimas semanas que Hayley teve que piscar várias vezes. Descanse, Lorian, disse rispidamente. Amanhã sua verdadeira provação começa. Ele fechou a porta e Hayley finalmente ficou sozinha. Caminhou até a janela que dava para os jardins do castelo. Ao longe, as florestas densas de Valdorim se estendiam até onde a vista alcançava. Em algum lugar, além daquelas árvores, estava a antiga propriedade de sua família, agora em ruínas. Tocou o pingente de ametista, o último presente de sua mãe, antes de morrer. Vou descobrir a verdade, sussurrou para si mesma. Prometo. Mas enquanto a noite caía sobre Valdorim, Hayley não podia saber que no mesmo momento, em outro canto do castelo, uma mulher de cabelos platinados e olhos azul gelo observava cada movimento através de uma rede de espiões e já planejava como usar a nova confidente do rei para seus próprios propósitos. A manhã seguinte trouxe nervosismo e expectativa. Hayley acordou em um quarto que parecia pertencer a outra vida, vestida com uma túnica de dormir de seda que jamais imaginara tocar. Criadas bateram a porta trazendo um vestido azul marinho bordado com fios de prata, adequado para uma dama da corte. Enquanto se preparava, observando seu reflexo no espelho, Hayley mal se reconhecia. Os cabelos castanho escuros, agora limpos e penteados, caíam em ondas suaves sobre seus ombros. O vestido realçava sua cintura e escondia as marcas das correntes em seus pulsos com mangas longas delicadas. Apenas o pingente de ametista continuava visível, e ela decidiu mantê-lo. Era parte de quem realmente era. Um guarda a conduziu até o salão de jantar ao entardecer. O ambiente era grandioso, com lustres de cristal e uma mesa comprida de madeira escura onde já estavam reunidos os convidados. David estava sentado à cabeceira, usando trajes formais negros que acentuavam sua presença dominante. Ao vê-la entrar, seus olhos cinzentos brilharam com algo que ela não soube identificar. Aprovação, talvez. Ao lado direito do rei estava um homem que Hayley reconheceu pelas descrições. Eric Solvang. O embaixador estrangeiro tinha cabelos castanhos escuros penteados para trás, barba bem aparada e olhos escuros que observavam tudo com frieza calculada. Ele sorriu ao vê-la, mas o sorriso não alcançou seus olhos. Do outro lado da mesa, uma mulher de beleza gélida a observava com interesse predatório. Cabelos platinados caíam perfeitamente sobre seus ombros, e olhos azul gelo a avaliavam da cabeça aos pés. Mirella Thorne, a conselheira da corte. Ah, majestade. Mirella disse com voz doce demais, não sabia que teríamos mais uma convidada esta noite. David fez um gesto para que Hayley se aproximasse. Esta é Hayley Morwin, prima distante que retornou ao reino, após anos no exterior. Hayley, permita-me apresentar Mirella Thorne, minha conselheira, e Eric Solvang, embaixador de Essendar. Hayley inclinou a cabeça educadamente enquanto ocupava o assento indicado, estrategicamente posicionado onde podia observar todos à mesa. Lorian estava de pé próximo à parede, os olhos âmbar fixos nela com desconfiança constante. Eric foi o primeiro a falar. Senhora Morwin, é um prazer conhecê-la. Fazia tempo que Valdorim não recebia damas tão encantadoras. O prazer é meu, embaixador Hayley, respondeu com diplomacia ensaiada. Essendar fica longe daqui. Mirella interveio, inclinando-se levemente. Ouvi dizer que as mulheres de lá são conhecidas por sua independência. Havia veneno escondido naquelas palavras. Hayley tocou discretamente o pingente de ametista. Independência pode ser uma virtude ou uma fraqueza, dependendo de como é usada, ela respondeu calmamente.
David ergueu sua taça de vinho, um brinde aos nossos convidados e às novas alianças que possamos formar. Todos ergueram suas taças, mas Hayley notou o olhar que Eric e Mirella trocaram. Foi rápido, quase imperceptível, mas estava ali. Cumplicidade, segredo compartilhado. O jantar prosseguiu com conversas formais sobre comércio, rotas de navegação e acordos políticos. Eric falava com eloquência sobre como Essendar poderia fortalecer Valdorin com suas frotas marítimas, mas havia algo na forma como ele se dirigia a David, uma familiaridade forçada que não combinava com um primeiro encontro diplomático. Majestade, sei que Valdorin valoriza sua autonomia, Eric disse enquanto cortava a carne em seu prato, mas em tempos de instabilidade crescente nas terras do norte, alianças estratégicas podem ser a diferença entre prosperidade e ruína. E o que Essendar ganha com essa aliança? David perguntou diretamente. Acesso às rotas terrestres de Valdorin, Eric respondeu sem hesitar. E claro, a honra de ter o reino mais respeitado como parceiro. Mirella sorriu. Uma proposta generosa, não acha, majestade? Hayley observava atentamente. Mirella estava apoiando Eric abertamente demais. Para uma conselheira experiente, aquilo era um erro, a menos que fosse intencional, a menos que ela quisesse que o rei percebesse sua aliança com o embaixador. Tenho certeza de que há mais nessa proposta do que aparenta, Hayley disse suavemente, fazendo todos os olhos se voltarem para ela. Perdoem minha franqueza, mas rotas terrestres podem ser usadas para comércio ou para movimentação de tropas. O silêncio caiu sobre a mesa. Eric enrijeceu e Mirella estreitou os olhos. David, por outro lado, inclinou a cabeça levemente em aprovação silenciosa. A senhorita tem mente aguçada, Eric disse, a voz ainda controlada, mas com uma ponta de irritação. Mas posso assegurar que Essendar não tem interesse em conflitos com Valdorin. Claro que não, Hayley segurou seu olhar. Apenas em atravessá-lo. A tensão era palpável. Lorien moveu-se ligeiramente, preparado para intervir se necessário. David pousou o garfo e limpou a boca com o guardanapo. Embaixador Solvine, agradeço sua proposta. Vou considerá-la com cuidado antes de tomar qualquer decisão. Por ora, aproveite a hospitalidade de Valdorin. Era uma dispensa educada, mas firme. Eric forçou um sorriso. Naturalmente, majestade. O jantar terminou logo depois. Quando os convidados se retiraram, David fez um gesto discreto para que Hayley permanecesse. Mirella lançou um último olhar cortante antes de sair, e Lorien fechou as portas atrás dela. David se levantou e caminhou até a janela, as mãos cruzadas nas costas. Você observou bem. Hayley se aproximou. Eric e Mirella se conhecem. A forma como trocaram olhares, a maneira como ela apoiou a proposta dele, não foi casual. Percebi o mesmo. David se virou para encará-la. Mirella tem sido uma peça valiosa. Na corte há anos, mas ultimamente suas lealdades parecem divididas. Acha que ela está conspirando com Essendar? Acho que ela está conspirando com alguém. Ele deu 2 passos na direção dela, diminuindo a distância entre eles. E você acabou de se tornar um alvo por ter exposto as verdadeiras intenções de Eric. Hayley sentiu um calafrio percorrer sua espinha, mas não recuou. Não temo Mirella Thorne. Deveria, David disse baixo, e havia preocupação genuína em sua voz. Ela é perigosa quando se sente ameaçada. E você, Hayley Morin, acabou de se tornar uma ameaça. Eles estavam tão próximos agora que Hayley podia ver os detalhes da cicatriz em sua mandíbula, sentir o calor que emanava dele. Seu coração batia acelerado, mas não era medo. Era algo diferente, mais perigoso. Por que se importa? Ela sussurrou. Sou apenas uma ferramenta para seus propósitos. David ergueu a mão lentamente, como se fosse tocar seu rosto, mas parou no ar entre eles. Se fosse apenas isso, não teria pago 100 moedas de ouro por você. O momento se estendeu, carregado de eletricidade. Hayley sentiu o impulso de se aproximar, de fechar a distância, mas antes que qualquer um deles pudesse se mover, a porta se abriu bruscamente. Lorien entrou, a expressão grave,
Majestade, perdoe a interrupção, mas há um problema urgente. O embaixador Solvain foi encontrado conversando nos jardins com... Ele hesitou, olhando para Hayley, com homens que não fazem parte de sua comitiva oficial. David se afastou imediatamente, a máscara de rei retornando ao seu rosto. Quantos homens? Pelo menos 5, todos armados e escondidos nas sombras. Parecem soldados, não diplomatas. A mandíbula de David se contraiu. Reforce a segurança e mantenha Eric sob vigilância discreta. Quero saber cada movimento dele. E a senhorita Morwen? Lorian olhou para Hayley com desconfiança renovada. Ela deveria estar envolvida. Nisso, David não hesitou. Ela fica sob minha proteção pessoal. Ninguém chega perto dela sem minha autorização. Lorian inclinou a cabeça e saiu. Mas antes de fechar a porta completamente, virou-se. Majestade, se posso dar um conselho, confie em poucos, muito poucos. Quando ficaram sozinhos novamente, a atmosfera havia mudado. O momento de vulnerabilidade havia passado, substituído pela realidade das intrigas que os cercavam. Preciso investigar isso, David disse, já se dirigindo para a porta. Fique em seus aposentos até que eu saiba o que Eric está planejando. David, ela o chamou pelo nome pela primeira vez, fazendo-o parar. Tenha cuidado. Ele olhou por sobre o ombro e por um instante a máscara caiu novamente. Você também. Hayley retornou aos seus aposentos com um guarda escoltando-a, trancou a porta e encostou-se nela, o coração ainda acelerado. O que havia acontecido naquela sala? Aquela tensão, aquela proximidade. Caminhou até a janela e olhou para os jardins mergulhados na escuridão. Em algum lugar lá fora, Eric tramava algo perigoso e Mirella certamente estava envolvida. Estava prestes a se afastar quando viu movimento nas sombras abaixo. Figuras encapuzadas se deslocavam rapidamente entre as árvores e então ela viu. Um deles olhou diretamente para sua janela e sorriu. Hayley deu um passo atrás, o sangue gelando. Alguém sabia exatamente onde ela estava. Alguém a estava observando. Antes que pudesse correr até a porta para chamar os guardas, uma pedra atravessou a janela, quebrando o vidro em estilhaços. Presa à pedra, havia uma mensagem escrita em letras vermelhas. A confidente do rei não é tão secreta quanto imagina, e segredos expostos custam vidas. Hayley agarrou a pedra com mãos trêmulas, lendo a mensagem uma segunda vez. As letras vermelhas pareciam pulsar sob a luz fraca do quarto. Alguém sabia. Seu coração disparou enquanto corria até a porta e a abriu violentamente. O guarda se virou, alarmado. Chame o rei, agora. Minutos depois, David irrompeu no quarto seguido por Lorian. Seus olhos cinzentos escanearam o ambiente até pousarem na janela quebrada e na pedra que Hayley segurava. Ele cruzou a distância entre eles em 3 passadas longas. Me mostre. Ela entregou a pedra. David leu a mensagem e uma fúria fria atravessou seu rosto. Amassou o papel com força. Lorian, quero este quarto cercado. Ninguém entra ou sai sem minha autorização direta. E encontre quem atirou isso. Sim, majestade. Quando Lorian saiu, David se virou para Hayley. Ela estava pálida, os olhos verdes arregalados. Como descobriram? Ela sussurrou. Fui cuidadosa, ninguém me viu. Mirella, David disse com certeza absoluta. Ela tem olhos em todos os cantos deste castelo. Deve ter mandado seguir você desde que chegou. Hayley tocou o pingente de ametista, tentando acalmar os nervos. Então estou morta. Se todos souberem que sou sua confidente, me tornarei alvo de qualquer inimigo que você tenha. David deu um passo à frente, os olhos penetrantes fixos nela. Ninguém vai tocar lá, entendeu? Ninguém. A intensidade na voz dele fez algo se apertar no peito de Hayley. Não era apenas uma promessa de rei, era pessoal. Por que está fazendo isso? Ela perguntou. Por que arriscar tanto por mim? David hesitou, como se a resposta fosse óbvia demais ou perigosa demais para ser dita em voz alta. Finalmente, ele suspirou. Porque você é a primeira pessoa em anos que olha para mim e não vê apenas um rei. Vê um homem. O silêncio entre eles era denso. Hayley sentiu lágrimas ardendo nos olhos, mas as empurrou para trás. David, vista algo mais adequado, ele interrompeu, voltando ao modo prático.
Vou levá-la para um lugar seguro enquanto investigo quem está por trás disso. 20 minutos depois, Hayley estava usando uma capa escura e seguindo David através de corredores secretos que ela nem sabia que existiam. As paredes de pedra eram frias e úmidas, iluminadas apenas por tochas espaçadas. Era um labirinto oculto dentro do próprio castelo. Para onde estamos indo? Meus aposentos privados, ele respondeu sem olhar para trás. É o único lugar onde posso garantir sua segurança absoluta. Eles emergiram em uma sala ampla decorada com mapas, armas antigas nas paredes e uma lareira acesa que lançava sombras dançantes. Era surpreendentemente acolhedor para os aposentos de um rei tão rígido. David trancou a porta atrás deles e atirou a capa em uma cadeira. Fique aqui até eu voltar. Ninguém além de mim tem as chaves destes aposentos. Hayley caminhou até a lareira, estendendo as mãos para se aquecer. A adrenalina ainda corria em suas veias. E se não voltar, ele parou no meio do caminho até a porta. Voltarei. Promete? David se virou completamente, e havia algo vulnerável em seus olhos quando disse, prometo, mas ele não se moveu em direção à porta. Em vez disso, caminhou de volta até onde ela estava, parando tão perto que Hayley teve que inclinar a cabeça para encontrar seus olhos. A luz da lareira dançava em seu rosto, suavizando as linhas duras de sua expressão. Hayley, sua voz era baixa, rouca. Se algo acontecesse com você por minha causa, Nada vai acontecer, ela interrompeu, erguendo a mão e tocando levemente a cicatriz em sua mandíbula. A pele dele era quente sob seus dedos. David fechou os olhos ao toque, como se estivesse lutando contra algo maior que si mesmo. Quando os abriu novamente, havia uma intensidade ali que roubou o ar dos pulmões de Hayley. Você não entende o que está fazendo comigo, ele murmurou. Então me explique, ela desafiou suavemente. A mão de David subiu, dedos entrelaçando nos cabelos castanhos dela, inclinando seu rosto para cima. Seus lábios estavam a milímetros de distância. Hayley podia sentir a respiração dele contra a sua pele, quente e irregular. Seu coração batia tão forte que tinha certeza de que ele podia ouvir. Desde que entrou naquele salão ontem, David sussurrou, não consigo pensar em mais nada além de... Ele se inclinou, fechando a distância. Hayley fechou os olhos, cada nervo do seu corpo em chamas. E então a porta explodiu. Madeira voou em estilhaços enquanto homens mascarados invadiam o quarto, espadas desembainhadas. David empurrou Hayley para trás, puxando sua própria lâmina em um movimento fluido. Fiquem atrás de mim, mas antes que pudesse reagir completamente, um dos invasores jogou uma rede pesada sobre ele, prendendo seus movimentos. Outro agarrou Hayley pelos cabelos, arrancando um grito de dor dela. Solte-a! David rugiu, lutando contra a rede. O homem que segurava Hayley pressionou uma lâmina fria contra sua garganta. O rei finalmente encontrou alguém por quem se importa. Uma voz familiar ecoou da entrada destruída. Eric Solvain entrou calmamente, um sorriso cruel nos lábios. E isso, majestade, torna tudo muito mais fácil. David lutava ferozmente contra a rede, os músculos tensos, mas o material era reforçado com fios de metal. Cada movimento apenas apertava mais as cordas em seu corpo. Seus olhos cinzentos ardiam de fúria enquanto fixavam Eric. Solte-a, Solvain. Seu problema é comigo. Eric riu, um som frio e calculado. Ele caminhou lentamente pelo quarto, examinando as armas nas paredes como se estivesse em um museu. Meu problema sempre foi com você, majestade, mas descobri que a melhor forma de destruir um rei não é matá-lo, é tirar dele aquilo que mais ama. O homem que segurava Hayley apertou o aperto em seus cabelos. Ela mordeu o lábio para não gritar, recusando-se a mostrar fraqueza. Quem está por trás disso? David exigiu. Sei que não está agindo sozinho. Muito perceptivo, Eric parou diante de uma pintura antiga. Digamos que certos membros da sua própria corte estão cansados de sua liderança. Valdorin precisa de um rei que entenda o valor de alianças verdadeiras, não de isolamento orgulhoso. Mirella Hayley disse, a voz rouca pela lâmina, ainda pressionada contra sua garganta. Eric sorriu.
A conselheira Thorne é uma visionária. Ela entende que Valdorin sozinho cairá eventualmente. Mas com Essendar como parceiro, ou melhor, como governante, traição, David cuspiu a palavra. Ela vai entregar meu reino a vocês. Não apenas ela, Eric se virou, revelando informações que fez o sangue de David gelar. Metade do seu conselho já assinou acordos secretos conosco. Seu capitão da guarda, Lorian, é o único que ainda permanece leal. E esta noite, ele está ocupado perseguindo fantasmas nos jardins, enquanto nós tomamos o que é nosso. Hayley sentiu o terror percorrer seu corpo. Se metade do conselho estava conspirando, David estava cercado por inimigos há meses, talvez anos. Por que me manter vivo então? David desafiou. Por que não me matar agora? Porque sua morte faria de você um mártir, Eric, explicou pacientemente. Mas sua abdicação forçada, sua renúncia pública após ser pego em um escândalo envolvendo uma escrava disfarçada de dama, isso o destruiria completamente. Hayley compreendeu o plano com clareza horrorosa. Eles queriam forçar David a renunciar usando ela como arma, e se ele se recusasse, a matariam na frente dele. Nunca David rugiu, voltando a lutar contra a rede com força renovada. Eric fez um sinal. O homem que segurava Hayley arrastou-a para o centro do quarto, posicionando-a diretamente na linha de visão de David. A lâmina subiu, pronta para cortar. Última chance, majestade. Assine a renúncia, ou ela morre. Aqui, agora. E você assistirá cada segundo. David parou de lutar, o peito subindo e descendo rapidamente. Seus olhos encontraram os de Hayley, e naquele momento ela viu tudo o que ele sentia. Medo, raiva, desespero e amor. Amor real e profundo que ele não tinha mais como esconder. Não faça isso, Hayley sussurrou. Não destrua tudo por mim. Já está destruído. David respondeu, a voz quebrando. Se perder você, nada mais importa. Lágrimas escorreram pelo rosto de Hayley. Era tudo culpa dela. Se nunca tivesse aceito ser sua confidente, se tivesse permanecido no mercado de escravos, tocante Eric zombou. Mas minha paciência tem limites. Ele sacou um pergaminho dobrado do casaco. Assine ou ela sangra. David olhou para o documento, depois para Hayley. Cada segundo parecia uma eternidade. Finalmente, ele assentiu com a cabeça, derrotado. Soltem-na primeiro. Acha que sou idiota? Eric riu. Você assina, depois ela é libertada. Então como sei que cumprirá sua palavra? Não sabe, Eric admitiu friamente, mas é a única chance dela. Era uma armadilha perfeita. David sabia disso, mas Hayley também sabia que ele assinaria de qualquer forma, porque era quem ele era. Um homem que colocaria a vida dela acima de seu reino. Espere, uma voz feminina cortou o ar. Todos se viraram. Myrella Thorne estava na entrada destruída, mas sua expressão não era de triunfo, era de choque e raiva. Eric, você prometeu que não haveria sangue, prometeu que seria uma transição pacífica, e será. Eric respondeu calmamente. Desde que o rei coopere, você mentiu para mim. Myrella deu um passo à frente, seus olhos azul gelo brilhando com fúria. Disse que David seria exilado, não humilhado, e a garota, disseste que ela seria libertada. Mudança de planos. Eric encolheu os ombros. Política exige flexibilidade, Myrella. Achei que soubesse disso. Pela primeira vez, Hayley viu dúvida no rosto da conselheira. Myrella havia conspirado contra David, mas não esperava que chegasse a esse ponto. Havia limites até em sua traição. Solte a garota, Myrella ordenou. Você não dá ordens aqui? Eric retrucou, a voz endurecendo. Lembre-se de quem tem o verdadeiro poder agora. Foi nesse momento de distração que Hayley agiu. Com toda a força que tinha, ela pisou com força no pé do homem que a segurava. Ele gritou, afrouxando o aperto por um segundo. Apenas um segundo, mas foi suficiente. Hayley se libertou, rolando para o lado, enquanto a lâmina cortava o ar onde sua garganta estivera. David, vendo a oportunidade, usou toda a sua força de alfa para romper a rede, os fios de metal cedendo com um som metálico. Livre, ele se lançou contra os invasores com fúria brutal. O quarto explodiu em caos. David lutava como o guerreiro que era, cada movimento preciso e mortal.
mas eram muitos, e ele estava desarmado. Um dos homens o atingiu nas costas com o cabo da espada. Ele cambaleou. David! Riley gritou. Outro golpe, e outro. David caiu de joelhos, sangue escorrendo de um corte em sua testa. Eric se aproximou, levantando uma espada. Fim de reinado. A lâmina desceu em direção ao pescoço de David. Riley fechou os olhos, incapaz de assistir, mas o som de metal contra metal ecoou. Quando ela abriu os olhos, viu Lorian Vendrell parado ali, sua própria espada bloqueando o golpe fatal. Atrás dele, guardas leais inundavam o quarto. Lorian David ofegou, aliviado. Majestade, o capitão sorriu brevemente antes de empurrar Eric para trás. Perdoe a demora. Tive que reunir apenas aqueles em quem realmente confio. A batalha virou rapidamente. Os homens de Eric foram dominados e o próprio embaixador foi cercado. Mirella permanecia paralisada na entrada, observando seu plano desmoronar. Lorian ajudou David a se levantar. O rei estava ferido, sangrando, mas vivo. Seus olhos imediatamente procuraram Riley. Você está bem? Ela correu até ele, sem se importar com a audiência, e o abraçou. David a envolveu em seus braços, segurando-a como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Achei que tinha perdido você, ele sussurrou contra seus cabelos. Mas a celebração foi curta. Um dos guardas gritou um aviso e todos se viraram para ver um homem encapuzado na janela, segurando algo que brilhava na luz. Recado de quem realmente comanda a voz era distorcida. Isto está longe de acabar. Ele jogou o objeto. Uma adaga girou pelo ar e cravou na parede, trazendo presa outro pergaminho. Antes que alguém pudesse alcançá-lo, o homem desapareceu na noite. Lorian arrancou a adaga e abriu o pergaminho. Seu rosto empalideceu. Majestade, é uma lista. Lista do quê? David perguntou. De todos os traidores no castelo, Lorian engoliu seco. E há um nome aqui que... Ele olhou para Riley, depois para David, incapaz de terminar a frase. David arrancou o papel de suas mãos e leu. O que viu fez seu sangue gelar completamente. O nome no topo da lista era impossível. David leu 3 vezes, como se as letras fossem se reorganizar e revelar outro significado. Mas não havia erro. Garrett Morin, o pai de Riley. Não, Riley arrancou o papel das mãos dele, os olhos verdes escaneando freneticamente. Não, isso é mentira. Meu pai era leal. Ele foi traído. Riley David segurou seus ombros suavemente. Não! Ela se afastou, as lágrimas começando a cair. Meu pai morreu defendendo este reino. Ele jamais conspiraria contra você. Lorian trocou um olhar desconfortável com David. Senhora Morin, há documentos nos arquivos secretos. Seu pai estava envolvido em negociações com o Essendar há 2 anos. Quando descobrimos, ele foi preso. A acusação de traição não era falsa. As palavras atingiram Riley como golpes físicos. Seu corpo tremeu e ela apertou o pingente de ametista tão forte que os nós dos dedos ficaram brancos. Então tudo foi mentira, ela sussurrou. Tudo que acreditei, tudo que ele me disse. David deu um passo em direção a ela, mas Riley recuou. Você sabia? Ela o encarou, os olhos ardendo de dor e raiva. Desde o começo você sabia que meu pai era culpado? Riley, você sabia? Ela gritou, a voz quebrando. O silêncio que se seguiu era pesado. David não precisava responder. A verdade estava escrita em seu rosto. Por isso me comprou Riley, compreendeu, a voz morta. Não para me ajudar, para me vigiar. Para descobrir se eu também estava envolvida na conspiração. Não foi assim, David tentou explicar. Então como foi? Ela exigiu. Me diga a verdade. Por uma vez, me diga a verdade. David respirou fundo. Sim, inicialmente você era uma forma de investigar as conexões de seu pai. Mas quando te conheci, quando vi sua coragem, sua lealdade, apesar de tudo que sofreu... Pare, Riley ergueu a mão. Apenas pare. Antes que David pudesse dizer mais alguma coisa, uma explosão sacudiu o castelo. O chão tremeu sob seus pés e gritos ecoaram dos corredores. Estão atacando. Lorian correu até a janela.
Forças de Essendar nas muralhas. Deviam estar esperando o sinal. No caos da explosão, os guardas que seguravam Eric se dispersaram para defender o castelo. Em segundos, ele desapareceu nas sombras dos corredores. Disseram que estava longe de acabar. Você achou que eu era o único plano? David agarrou Eric pela gola. Quantos homens? Suficientes para tomar este castelo antes do amanhecer. Outra explosão, mais próxima desta vez. Chamas começaram a lamber as paredes externas, visíveis através da janela quebrada. Majestade, precisamos sair daqui. Lorian urgiu. Agora. David olhou para Hayley. Ela estava em pé no mesmo lugar, o rosto pálido, processando traições sobre traições. Mas quando seus olhos se encontraram, algo neles mudou. A dor ainda estava lá, mas também determinação. Podemos resolver isso, depois ela disse firmemente. Agora, precisamos sobreviver. David assentiu. Ele se virou para Lorian. Leve Hayley para as passagens secretas. Saia do castelo e vá para a floresta de Crystalis. Estarei logo atrás. Não. Hayley e Lorian disseram simultaneamente. Majestade, não vou abandoná-lo, Lorian protestou. E eu também não, Hayley cruzou os braços. Isso não é negociável. Uma terceira explosão explodiu a porta dos aposentos. Soldados de Essendar invadiram o quarto. Armaduras diferentes das de Valdorim, rostos ocultos por elmos. Eram muitos, dezenas deles. Protejam o rei, Lorian gritou. A batalha começou imediatamente. Os guardas leais de David formaram uma linha de defesa, espadas chocando-se contra espadas. David pegou uma lâmina caída e lutou ao lado de seus homens. Ele era um guerreiro formidável, cada movimento preciso, mas estavam em enorme desvantagem numérica. Hayley foi empurrada para trás por um dos guardas, protegida do confronto direto. Mas ela viu quando 3 soldados cercaram David, atacando de diferentes ângulos. Ele bloqueou 2 golpes, mas o terceiro o atingiu no ombro. Sangue jorrou. David! Hayley gritou. Sem pensar, ela pegou uma adaga da parede e correu para o meio da luta. Um dos soldados se virou para ela, mas ela foi mais rápida, enterrando a lâmina entre as placas da armadura. Ele caiu. David olhou para ela, surpreso e impressionado ao mesmo tempo. Eu disse para correr, e eu disse que não, ela retrucou, ficando de costas para ele enquanto mais inimigos avançavam. Lorian lutava ferozmente, mas a cada soldado que caía, 2 mais apareciam. Era uma batalha perdida. A passagem secreta! Lorian gritou, apontando para um painel na parede. Agora! David agarrou a mão de Hayley e correu. Lorian o seguiu, fechando o painel atrás deles no último segundo antes que os soldados os alcançassem. Eles estavam de volta aos corredores ocultos, mas os sons de perseguição ecoavam atrás deles. Eles conhecem as passagens. David percebeu, o horror tomando conta. Alguém lhes mostrou. Correram através do labirinto de pedra, virando esquinas, descendo escadas. Hayley tropeçou, e David a segurou antes que caísse. Seu ombro ferido sangrava abundantemente, manchando sua camisa de vermelho. Você precisa de tratamento. Depois, ele ofegou. Continue correndo. Chegaram a uma bifurcação. Lorian hesitou. Esta passagem leva aos estábulos. Podemos pegar cavalos e... Soldados emergiram de ambos os corredores, cercando-os. Não havia saída. Armadilha perfeita. David, Hayley e Lorian ficaram de costas uns para os outros, armas erguidas, mas exaustos e feridos. Eram 3 contra 20. O líder dos soldados deu um passo à frente, removendo o elmo. Era uma mulher de traços severos e cicatrizes de batalha. Majestade David Dravenheart, sua voz era fria como gelo em nome da aliança entre Essendar e os conselheiros traidores de Valdorim. Você está preso. Renda-se ou morram todos aqui. David segurou a espada com mais força, apesar da dor no ombro. Prefiro morrer lutando. A mulher sorriu, um sorriso cruel. Esperávamos que dissesse isso. Ela ergueu a mão e arqueiros apareceram nas sombras acima deles, flechas apontadas diretamente para seus corações. Não havia como escapar, não havia como vencer. Última chance ela ofereceu. Rendam-se ou virem cadáveres.
Hayley olhou para David, vendo a derrota começando a tomar conta de seus olhos. Ela entrelaçou seus dedos nos dele. Juntos, ela sussurrou: "Seja qual for a escolha, fazemos juntos." David apertou a mão dela, e naquele momento, cercados por inimigos e sem esperança aparente, ele soube que, apesar de todas as mentiras e traições, uma coisa era verdadeira. Ele amava aquela mulher e preferia morrer ao lado dela do que viver um dia sem ela. Antes de continuarmos, me diga de qual cidade ou estado vocês estão ouvindo essa história. É emocionante saber que nossas histórias chegam a tantos lugares. O tempo parecia congelado. 20 soldados cercando 3 pessoas exaustas. Arqueiros nas sombras com flechas prontas. A líder inimiga aguardando uma resposta que selaria seus destinos. Mas então, algo estranho aconteceu. O pingente de ametista no pescoço de Hayley começou a brilhar. Suave no início, depois com intensidade crescente, emanando uma luz roxa que pulsava como batidas cardíacas. Todos pararam, observando fascinados. "O que é isso?" A líder inimiga deu um passo atrás, instintivamente cautelosa. Hayley olhou para baixo, tão surpresa quanto todos. Calor irradiava da pedra, não doloroso, mas poderoso. Seu corpo inteiro começou a formigar. "Hayley?" David a encarou, preocupado. Memórias inundaram sua mente como uma represa rompida. Sua mãe no leito de morte, segurando o pingente com mãos trêmulas. "Quando chegar a hora, você saberá quem realmente é. Proteja este segredo com sua vida." Minha mãe Hayley sussurrou, tocando a ametista. "Ela disse que havia algo em mim, algo que eu precisaria descobrir." A luz explodiu do pingente em ondas visíveis. Os soldados recuaram, protegendo os olhos. E então, Hayley sentiu poder ancestral correndo por suas veias, acordando depois de anos adormecido. Não era apenas uma ômega. Nunca havia sido apenas isso. Seus olhos verdes brilharam com luz própria. Quando falou, sua voz ecoou com autoridade que não vinha dela, mas de gerações antes dela. "Eu sou descendente da linhagem de Lysara." O silêncio que caiu era absoluto. Até a líder inimiga empalideceu. Lorian ofegou. "A linhagem de Lysara, mas isso é lenda. A primeira ômega que unificou os reinos há 3 séculos. "Não é lenda", David sussurrou, reconhecimento enchendo seus olhos. "É história real." Lysara tinha o poder de vincular ou quebrar alianças através de sua própria essência. Ela podia sentir traições, ver verdades ocultas. Hayley fechou os olhos e as visões vieram. Mirella nos corredores, assinando documentos com Eric. Seu pai, anos atrás, sendo chantageado por conselheiros corruptos, forçado a ajudá-los ou ver sua família destruída. Ele não era traidor por escolha, mas por desespero. "Meu pai", lágrimas escorreram por seu rosto. "Ele foi forçado. Ameaçaram matar minha mãe e eu. Ele não teve escolha." David tocou seu rosto suavemente. "Eu senti que havia mais na história dele. Por isso te procurei. Precisava da verdade." A líder inimiga encontrou sua voz. "Linhagem ou não, vocês ainda estão cercados. E uma ômega, mesmo poderosa, não pode derrotar um exército." Mas Hayley sorriu, e havia algo feroz naquele sorriso. "Não preciso derrotá-los. Só preciso mostrar a eles a verdade." Ela estendeu as mãos, e a luz do pingente se expandiu, tocando cada pessoa na passagem. Os soldados gritaram quando visões inundaram suas mentes. Eles viram Eric nos bastidores, planejando não apenas tomar Valdorim, mas escravizar seu povo. Viram Mirella prometendo liberdade, mas preparando correntes. Viram a traição completa. Um por um, os soldados baixaram suas armas, horrorizados. "Ele mentiu", um deles disse, a voz quebrada. "Eric nos disse que Valdorim era tirânico, que libertaríamos o povo. Fomos usados", outro completou. A líder olhou ao redor, vendo sua tropa desmoronando. Raiva distorceu suas feições. "Tolos! Não importa o que viram, temos ordens." Ela ergueu a espada em direção a Hayley, mas Lorian foi mais rápido, bloqueando o golpe. Em segundos, os próprios soldados que estavam do lado dela a desarmaram. A revelação da verdade havia virado a maré. David ajudou Hayley a se equilibrar. O uso do poder a havia deixado fraca, tremendo. "Você está bem?" "Estou." Ela respirou fundo,
Mas David, há mais. O poder vem com um preço. Que preço? Ela olhou nos olhos dele, e o que disse a seguir mudou tudo. A linhagem de Lizara só desperta quando uma ômega encontra seu verdadeiro par, seu alfa destinado, e quando desperta, cria um vínculo que não pode ser quebrado. Se eu morrer, você morre. Se você morrer, eu morro. O peso daquelas palavras caiu sobre todos. Lorian se afastou, alarmado. Majestade, isso significa que qualquer inimigo que quiser destruir o rei agora tem dois alvos. David completou, a compreensão enchendo seu rosto. E Hayley se tornou a maior vulnerabilidade de Valdorim. Hayley sentiu lágrimas queimarem seus olhos novamente. Eu não escolhi isso. Não sabia que aconteceria. Eu sei, David segurou seu rosto com ambas as mãos. Mas não muda o que sinto. Não muda que prefiro viver um dia vinculado a você do que uma vida inteira sozinho. David, você não entende, ela segurou seus pulsos. Se nossos inimigos descobrirem sobre o vínculo, usarão isso. Me capturarão e forçarão você a entregar o reino. Ou me matarão para destruir você. Sou uma maldição. Você é minha salvação, ele corrigiu, sua testa tocando a dela. E encontraremos um jeito de proteger tanto você quanto Valdorim. Mas antes que pudessem dizer mais, um dos soldados que havia se rendido falou: Majestade, há algo que precisa saber. Eric não está apenas aqui, ele tem um acordo com os reinos do norte. Se tomar Valdorim, terá acesso às passagens que levam ao coração do continente. Isto não é apenas sobre seu reino, é sobre dominar todos os reinos. David enrijeceu. Quantos reinos estão envolvidos? 3 que sabemos, o soldado admitiu. Talvez mais, Lorian praguejou. Majestade, isso é maior do que imaginávamos. Precisamos de aliados, não podemos lutar sozinhos. E não temos tempo, outro soldado adicionou. As forças principais de Essendar chegam em 3 dias. Milhares de soldados. David olhou para Hayley, depois para seus homens leais, processando informações. Cada decisão agora não afetava apenas ele, mas a mulher vinculada à sua vida. Uma decisão errada os mataria a ambos. Precisamos sair do castelo esta noite, ele decidiu. Reunir forças leais, buscar aliados nos reinos vizinhos. E Mirella? Lorian perguntou. Os traidores do conselho, deixem que pensem que venceram por enquanto. David sorriu friamente. Quando voltarmos, será com força suficiente para varrer todos eles. Eles começaram a se mover através das passagens, guiados por soldados arrependidos que conheciam as rotas de fuga. Mas enquanto corriam, Hayley não conseguia afastar a sensação de que algo estava errado. E então ela ouviu uma voz sussurrando através das pedras, carregada por magia antiga. O vínculo foi formado, o preço será cobrado. E antes que a lua crescente se complete, um de vocês terá que escolher: salvar o reino ou salvar um ao outro. Ambos não podem sobreviver. Hayley tropeçou e David assegurou. O que foi? Ela olhou para ele, terror enchendo seus olhos verdes. Há uma profecia, uma que minha mãe mencionou, mas eu nunca entendi. O vínculo da linhagem de Lizara é poderoso, mas no momento de maior perigo, o destino exigirá um sacrifício. Ou o amor sobrevive e o reino cai, ou o reino sobrevive e o amor é destruído. David parou completamente, o sangue drenando de seu rosto. Então, o vínculo não é uma bênção, é uma maldição. Hayley completou, lágrimas escorrendo. E quando os 3 dias terminarem, um de nós terá que morrer para que o outro e o reino sobrevivam. O silêncio nos corredores era ensurdecedor. O destino havia lhes dado amor apenas para exigir o preço final. Emergiram das passagens secretas nos estábulos do castelo. A noite estava escura, apenas a lua crescente iluminando o caminho. Chamas ainda consumiam partes do castelo atrás deles, e gritos de batalha ecoavam na distância. David reuniu os soldados leais que haviam se juntado a eles. Eram apenas 15 homens contra um exército, mas eram tudo o que tinham. Precisamos alcançar a floresta de Cristalis antes do amanhecer, ele instruiu. De lá, seguiremos para o reino de Thornvale.
A rainha Selene me deve um favor. Lorian selava os cavalos rapidamente. Majestade, com o vínculo ativo entre você e a senhorita Morin, viajar juntos é perigoso. Se forem emboscados, não vou deixar. Lá David cortou, o tom não permitindo discussão. Hayley tocou seu braço. David, Lorian tem razão. Se algo acontecer conosco juntos, Valdorin fica sem rei e sem esperança. Talvez devêssemos nos separar até... Não, ele se virou para ela, os olhos cinzentos intensos. Já perdi muito, não vou perder você também. Mas antes que pudessem continuar a discussão, um dos soldados gritou um aviso. Sombras se moviam entre as árvores próximas. Muitas sombras. Emboscada, Lorian desembainhou sua espada. Soldados de Essendar emergiram da escuridão, cercando os estábulos. Mas não eram liderados por estranhos. Na frente deles, usando armadura completa, estava Mirella Thorne. Majestade, sua voz era fria como o inverno. Acharam que seria tão fácil escapar? David empurrou Hayley para trás dele. Mirella, ainda há tempo. Ajude-nos a deter Essendar e serei misericordioso. Ela riu, um som sem humor. Misericórdia? Servi sua família por 10 anos, David. 10 anos oferecendo conselhos sábios, protegendo este reino. E o que recebi? Nada além de promessas vazias e poder limitado. Essendar me ofereceu um reino inteiro para governar. Eles estão usando você, Hayley falou. Vi nas visões. Assim que tomarem Valdorin, vão matá-la. Mirella hesitou, dúvida piscando em seus olhos azul gelo. Mas então ela endureceu sua expressão. Mentiras de uma escrava fingindo ser nobre. Não é mentira, um dos soldados que havia se rendido antes falou. Ela nos mostrou a verdade. Eric planeja atrair todos. Mirella olhou para o soldado, depois de volta para David e Hayley. Por um momento, pareceu que poderia reconsiderar. Mas então, Eric Solvain apareceu das sombras, sorrindo. Mirella, querida, não deixe que esses perdedores plantem dúvidas em você. Lembra-se do acordo. Valdorin será seu para governar. Depois que você exterminar metade da população e controlar as rotas, Hayley acrescentou. Vi tudo, Mirella. Ele não vai dividir poder com você. Vai descartá-la. Eric riu. Palavras desesperadas de quem está perdendo. Mas Mirella não estava mais rindo. Seus olhos estudavam Eric com nova suspeita. Mostre-me o documento do acordo novamente. Eric franziu o senho. Já discutimos isso. Não há tempo para... Mostre-me o documento, ela repetiu. A voz mortal. Tensão explodiu no ar. Eric percebeu que havia perdido o controle sobre Mirella. Sua mão foi para a espada. Você sempre foi uma ferramenta, Mirella. Útil, mas descartável. Antes que alguém pudesse reagir, Eric puxou uma adaga e a lançou. Não em direção a David ou Hayley, em direção a Mirella. A lâmina girou pelo ar. Lorian gritou um aviso. E então, em um movimento que surpreendeu todos, um dos soldados leais se jogou na frente de Mirella, levando a adaga no peito. Ele caiu. E Mirella olhou para o homem que acabara de salvar sua vida. Um soldado que ela havia considerado inimigo segundos atrás. Algo quebrou dentro dela. Ataquem Eric! Ela gritou para os soldados de Essendar. Ele é o traidor, caos absoluto. Metade dos soldados obedeceram Mirella, virando-se contra Eric e seus homens leais. A outra metade hesitou, confusa. E nessa confusão, David viu sua chance. Agora, cavalguem. Hayley montou ao lado de David e eles dispararam para fora dos estábulos. Lorian e os soldados leais o seguiram. Atrás deles, a batalha explodia enquanto forças de Essendar se voltavam umas contra as outras. Mirella ainda lutava para controlar suas tropas divididas, alguns a seguindo, outros permanecendo leais a Eric. Mas Eric não era facilmente derrotado. Ele montou em seu próprio cavalo e liderou um grupo de 10 soldados ainda leais em perseguição. Não os deixem escapar, sua voz ecoou na noite. A perseguição através da floresta era mortal. Árvores passavam em borrões, galhos chicoteando seus rostos. Hayley segurava as rédeas com força, seu coração martelando. O vínculo com David pulsava em seu peito. Ela podia sentir cada batida do coração dele, cada respiração. Uma flecha assobiou ao lado de sua cabeça.
Os arqueiros de Eric estavam atirando enquanto cavalgavam. "Separem-se!" David gritou. "Dificulta o alvo." O grupo se dividiu, tomando caminhos diferentes através das árvores. Hailey seguiu um caminho estreito à esquerda, 3 soldados leais com ela. David foi para a direita com Lorian e o resto, mas foi um erro. Ela percebeu tarde demais. Uma corda esticada entre as árvores derrubou seu cavalo. Hailey voou do selim, batendo no chão com força que expulsou todo o ar de seus pulmões. Dor explodiu em suas costelas. Os 3 soldados com ela foram derrubados também. Antes que pudessem se levantar, homens emergiram das árvores. Mas não eram soldados de Essendar. Eram pessoas de Valdorim, camponeses, comerciantes, rostos que Hailey reconheceu vagamente. E todos carregavam armas improvisadas. "Peguem a Ômega", um deles disse. "É ela que está destruindo nosso reino." Hailey tentou se levantar, mas mãos a agarraram, puxando-a para trás. Ela gritou, mas uma mão cobriu sua boca. Um dos soldados leais tentou defendê-la, mas foi derrubado por um golpe de taco. Os outros 2 foram rapidamente dominados pela multidão. "David!" Hailey conseguiu gritar antes que a silenciassem novamente. A quilômetros de distância, David sentiu dor aguda atravessando o vínculo, terror absoluto que não era dele, mas dela. Ele puxou as rédeas violentamente. "Hailey!" Lorian parou ao lado dele. "Majestade, o que aconteceu?" "Ela está em perigo." David ofegou a mão, pressionando o peito. "Sinto através do vínculo. Ela está com medo." Ele virou seu cavalo imediatamente, galopando de volta. "Majestade, pode ser uma armadilha." Lorian gritou, mas seguiu mesmo assim. Encontraram os 3 soldados inconscientes na estrada. O cavalo de Hailey pastava nervosamente próximo, mas dela não havia sinal. David desmontou, procurando freneticamente. "Hailey! Hailey!" Apenas silêncio respondia, e então ele viu pegadas, muitas pegadas levando para dentro da floresta densa, e no chão, meio enterrado na lama, estava o pingente de ametista. A corrente havia se rompido durante a luta. David o pegou, o metal ainda quente do corpo dela, e através do vínculo sentiu a distância aumentando. Ela estava sendo levada para longe, cada segundo que passava, mais longe. "Não!" ele sussurrou, depois gritou. "Não!" Lorian pousou uma mão em seu ombro. "Vamos encontrá-la, majestade. Eu prometo." Mas David mal o ouvia. Ele caiu de joelhos, segurando o pingente contra o peito. O vínculo pulsava fracamente, como uma vela prestes a se apagar. E ele soube, com certeza horrível, que se não a encontrasse logo, o vínculo não seria a única coisa que morreria. Seu coração também morreria. Na escuridão da floresta, Hailey foi jogada em uma carroça. Mãos a amarraram com cordas grossas. Ela olhou para seus captores, pessoas comuns de Valdorim, e viu apenas ódio. "Por sua causa, o reino está queimando. Uma mulher cuspiu. O rei está cego por você. Melhor que morra antes que destrua todos nós." Hailey tentou explicar, mas um pano foi enfiado em sua boca. A carroça começou a se mover, levando-a para algum lugar desconhecido, e enquanto as árvores passavam acima dela, Hailey tocou mentalmente o vínculo com David, tentando enviar uma mensagem, 3 palavras que ele precisava saber. "Eu te amo." Então, a escuridão a engoliu completamente. David cavalgou como nunca havia cavalgado antes. O vínculo pulsava fracamente em seu peito, uma bússola viva apontando para onde Hailey estava. Lorian e 10 soldados leais o seguiam, mas ele mal os notava. Apenas uma coisa importava: encontrá-la, salvar ou morrer tentando. Seguiram as pegadas através da floresta até chegarem a uma clareira onde fogueiras ardiam. David reconheceu o lugar. Era o antigo acampamento de refugiados, onde pessoas deslocadas pela guerra se reuniam. Mas agora parecia mais uma multidão enfurecida. No centro da clareira, amarrada a um poste de madeira, estava Hailey. Seu vestido estava rasgado, sangue escorria de um corte na testa, mas seus olhos verdes ainda brilhavam com determinação. Ao redor dela, dezenas de pessoas gritavam acusações. É ela que trouxe esta guerra. O rei perdeu a razão por causa desta Ômega. Queimem-na antes que destrua tudo. David desmontou antes mesmo que o cavalo parasse completamente.
Lorian tentou segurá-lo. Majestade, são muitos. Precisamos de um plano. Mas David já estava caminhando para a multidão, a espada desembainhada. Sua presença era tão dominante que as pessoas começaram a se afastar instintivamente. Toquem nela, sua voz era mortal, carregada de autoridade absoluta do Alfa, que era e será a última coisa que farão. Um homem de meia idade deu um passo à frente, segurando uma tocha. Majestade, com todo respeito, esta Ômega está destruindo Valdorim. Desde que ela chegou, apenas tragédia nos atingiu. A tragédia começou muito antes dela, David retrucou. Conselheiros corruptos vendendo nosso reino. Essendar planejando invasão há anos. Vocês apenas encontraram um bode expiatório conveniente. Mas o vínculo, uma mulher gritou. Dizem que ela o enfeitiçou. David baixou a espada e olhou diretamente para seu povo. Ninguém me enfeitiçou. Eu escolhi. Escolhi confiar nela. Escolhi protegê-la. Escolhi amá-la. E essa escolha me tornou um rei melhor, não pior. Ele caminhou até Hayley, cortando suas cordas com movimentos precisos. Ela caiu em seus braços, e ele a segurou como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Você está bem? Ele sussurrou. Agora estou, ela respondeu, tocando seu rosto. Mas antes que pudessem se mover, o som de cavalos encheu a clareira. Eric Sylvain entrou com 20 soldados, e atrás deles, para surpresa de todos, estava Mirella Thorne com suas próprias tropas. Que reunião tocante, Eric zombou. O rei, a Ômega e o povo ingênuo que ainda acredita em contos de fadas. David empurrou Hayley para trás dele novamente, mas desta vez ela permaneceu ao seu lado. Acabou, Eric. Sua conspiração foi exposta. Metade de suas tropas se voltou contra você. Metade não é suficiente. Eric sorriu. E vocês dois juntos são um alvo fácil. Matem a Ômega e o rei cai com ela. Ele fez um sinal. Arqueiros ergueram seus arcos, flechas apontadas diretamente para Hayley. 20 flechas que não errariam. David se posicionou na frente dela, abrindo os braços. Então atirem, mas terão que passar por mim primeiro. David, não, Hayley tentou puxá-lo. Eu não vou perder você, ele disse firmemente. Se a profecia exige um sacrifício, que seja eu. Lágrimas escorreram pelo rosto de Hayley. E o reino, Valdorim precisa de você. Valdorim precisa de esperança. Ele se virou para encará-la, e havia paz em seus olhos. E você é essa esperança. A linhagem de Lysara pode unificar os reinos novamente. Mas eu sou apenas um homem. Você é meu homem, ela segurou seu rosto com ambas as mãos. E não vou deixar você morrer por mim. O pingente de ametista, ainda nas mãos de David, começou a brilhar novamente. Mas desta vez, a luz era diferente, não roxa, mas dourada. E quando Hayley tocou a pedra junto com ele, poder explodiu. Visões vieram para ambos simultaneamente. A verdade sobre a profecia não é um sacrifício de morte. Hayley ofegou, compreendendo. É um sacrifício de escolha. Renunciar ao medo, à desconfiança, ao orgulho. David viu também. A profecia nunca exigiu que um deles morresse. Exigia que ambos vivessem juntos, abertamente, sem esconder o vínculo, que arriscassem tudo na vulnerabilidade do amor verdadeiro. Juntos, ele disse. Juntos, ela repetiu. Eles entrelaçaram as mãos, e o poder da linhagem de Lysara explodiu da ametista em ondas visíveis. A luz envolveu toda a clareira, tocando cada pessoa presente, e todos sentiram. Verdade, clareza, propósito. Os aldeões viram que Hayley não era inimiga, mas vítima das mesmas conspirações que os prejudicavam. Os soldados de Eric viram a extensão das mentiras que lhes haviam contado. E Mirella, observando de longe, finalmente entendeu o que verdadeiro poder significava. Não controle, mas confiança. Eric gritou ordens, mas ninguém o obedeceu. Um por um, os soldados baixaram suas armas. Desesperado, Eric sacou sua espada e investiu contra Hayley. Mas Lorian estava pronto. A espada do capitão encontrou a de Eric, e em 3 movimentos precisos, desarmou o embaixador completamente.
Acabou. Lorian disse simplesmente. Eric caiu de joelhos, derrotado. Ao redor, o povo de Valdorin começou a se ajoelhar também, mas em reverência, não em derrota. Eles viam seu rei e sua ômega, unidos, poderosos, e compreendiam que algo maior estava acontecendo. Myrella se aproximou lentamente, desmontando do cavalo. Ela parou diante de David e Hayley, e pela primeira vez havia genuíno arrependimento em seus olhos. Majestade, eu não tenho desculpas pelo que fiz. Meramente ofereço meu serviço para corrigir meus erros, se me aceitar de volta. David estudou-a por um longo momento. Valdorin precisará de reconstrução e precisará de pessoas que conheçam os erros do passado para não repeti-los. Você tem essa chance, Myrella. Não a desperdice. Ela inclinou a cabeça, lágrimas silenciosas caindo. Nas semanas seguintes, Valdorin começou a se curar. Eric foi julgado e exilado. Os conselheiros traidores foram removidos e substituídos por pessoas que David e Hayley escolheram juntos. As forças de Essendar se retiraram quando descobriram que não havia mais apoio interno. E o vínculo entre David e Hayley não era mais segredo, era celebrado. A ômega da linhagem de Lysara ao lado do rei Alfa, unindo não apenas corações, mas reinos. Propostas de aliança verdadeira começaram a chegar de territórios vizinhos. 3 meses depois, no mesmo salão onde Hayley havia jantado pela primeira vez como confidente secreta, ela estava novamente. Mas agora usava uma coroa delicada de prata. E ao seu lado, David segurava sua mão abertamente diante de toda a corte. Pensar que começou em um mercado de escravos, ela murmurou para ele. Pensar que paguei apenas 100 moedas de ouro, ele brincou. Deveria ter pagado 1000. Ela riu. E o som encheu o salão de luz. Lorian, agora comandante supremo das forças de Valdorin, se aproximou. Majestade, o reino está seguro. As fronteiras protegidas e o povo está feliz. David assentiu. Graças a pessoas como você, Lorian. Leais quando a lealdade parecia loucura. Lorian sorriu. Sempre soube que a senhorita Morwen era especial. Só demorei para admitir. Naquela noite, quando todos haviam partido, David e Hayley ficaram sozinhos no mesmo escritório onde tudo começara. O lugar onde ele havia oferecido a proposta que mudou suas vidas. Algum arrependimento? Ele perguntou, abraçando-a por trás. Nenhum. Ela se virou em seus braços. E você? Como poderia me arrepender do melhor erro que já cometi? Eles se beijaram, finalmente sem interrupções, sem invasões, sem ameaças. Apenas 2 corações unidos por um vínculo que nenhuma profecia, conspiração ou guerra poderia quebrar. Porque no final, amor verdadeiro não era sacrifício, era escolha. A escolha de confiar, de ser vulnerável, de enfrentar o mundo juntos. E eles haviam escolhido certo. Minha família querida, se essa história tocou vocês, não esqueçam do like, do compartilhamento e da inscrição para fazerem parte da nossa matilha. Toda semana, uma nova história espera por você.